graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma super dica de leitura. Eu já indiquei para vocês faces do Novo Testamento e agora estarei indicando faces do Antigo Testamento. Um exame das pesquisas mais recentes. O que as pesquisas mais recentes, a arqueologia, o método histórico crítico, tá? Essa pesquisa abrangente, né, e mais recente tem trazido de novidades no campo do Antigo Testamento. Os editores é o David Baker, que é PhD em línguas semíticas e também no Antigo Testamento, como também o Bill Arnold, que também é PhD em Antigo Testamento e em línguas semíticas também. São dois eruditos em Antigo Testamento e cada ponto aqui, ou cada assunto abordado, vai ser um especialista na área. Porque o doutorado, quando alguém se forma, tá, em doutor, ele tem que se especializar em alguma área. Tá? Se formou em Antigo Testamento, mas com especialidade em línguas semíticas. Tá? Com especialidade em história de Israel. Vocês entenderam? E assim sucessivamente. E abrindo aqui essa obra, para vocês verem, uma obra fundamental, maravilhosa, para se compreender o Antigo Testamento. Essa é a primeira edição, né, da CPAD. Creio que virá outras, né? Que é uma obra que vende bastante. E aqui está o sumário. Tá? Deixa eu aproximar para vocês verem o sumário dessa maravilhosa obra. Aqui tem os contribuidores, né? Participaram ao currículo acadêmico de cada um deles, o prefácio e abreviações. Aí começa, capítulo 1, o texto do Antigo Testamento. Quem comenta é o Al Walters. Lembrando que aqui é só o doutor que comenta. É só especialista em Antigo Testamento. Então, o Al Walters é especialista no texto do Antigo Testamento. O 2, o Antigo Testamento sob a luz epígrafa. O Antigo Testamento sob a luz epigráfica. Quem comenta é Mark Chavalas. Lembrando que Mark Chavalas, ele foi um dos organizadores, né, daquele comentário histórico-cultural da Bíblia, do Antigo Testamento, que eu tenho aqui e já fiz o review para vocês. Tá? Mark Chavalas, ou Chavalas, e Edwin Hostetter. O 3, o Antigo Testamento sob a luz arqueológica, tá? De novo aqui, ó, Mark Chavalas e Murray Adam White. 4, abordagens literárias no estudo do Antigo Testamento. Tremper Longman III. Esse camarada tem um comentário de Gênesis. Eu também apresentei aqui uma obra dele, O Mundo Perdido do Dilúvio, tá? Que ele comenta juntamente com John Walton, tá? Ele é especialista em Antigo Testamento, tá? Um excelente conhecedor do Antigo Testamento. 5, reflexão sobre o Pentateuco, a busca por um novo paradigma, tá? Gordon Wenham. 6, historiografia do Antigo Testamento, de Philip Long. 7, Israel primitiva no estudo bíblico acadêmico recente, né? O Israel primitivo, né? Do K. Lawson Young Jr. 8, o estudo histórico da monarquia. Quais são as pesquisas mais recentes sobre a monarquia? Desenvolvimento e volteios, de Gary Knopper.
Nono. Exílio e pós-exílio. Estudo histórico. Quem comenta é H.G.M. Williamson. 10. Profetas e profecia israelita. Quem comenta é o David Baker. Literatura de sabedoria. Né? Os livros poéticos, os livros sapienciais, né? Os poéticos. Bruce Waltke e David Dieter. Eu acho que é isso. Pronunciei errado, perdão. 12. Tendências recentes no estudo de Salmos, de David Howard Jr. 13. Estudos recentes na Apocalíptica, do Antigo Testamento, de John Oswald. A religião 14. A religião na Antiga Israel, de Bill Arnold. 15. Abertura de janelas para os mundos bíblicos. Aplicação das ciências sociais à escritura hebraica, de Charles Carter. E o último aqui, que é o 16º, tá? A teologia do Antigo Testamento, do R.W.L. Moberly. Aí tem um índice de temas, um índice de autores e o índice das escrituras. Deixa eu ir aqui para o índice de temas, tá? A página 473. Isso aqui é interessante, né? 473. Está aqui, ó. Índice de temas. Tá? Você quer você vai procurar, por exemplo, aqui, tá? Sobre o livro de Jó, né? Aqui, ó, abordagens literárias. Aqui tá as páginas 98 a 115, 130, 131, 146, né? De 161 a 164, né? Ao livro de Jó. Aqui está as páginas que você vai procurar sobre esses temas. Abraão, tá? Está aqui, ó, as páginas. Tá? Deusas, página 430. Sobre a escrita cuneiforme, né? Páginas 41 e 150. E assim você vai, né, procurando aquilo que você quer saber, tá? Aqui sobre os faraós, né? Os faraós. Amenemés III, Amenemés IV, Amenemop, nome difícil de falar, hein? Amenemop, Amenhotep II, Amenhotep III, depois que você pega também a pronúncia é fácil. Amenhotep III, Amenhotep IV, e aqui tá as páginas, tá? 57, 76, 298, 299, 88, 89, né? E por aí vai. Amon-Ra, o culto, né? Amonitas, tá? Anat. Aí você vai procurando aqui no índice de temas, tá? E você vai na página que está indicando aqui. Como por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, sobre Amenhotep III, página 54. Você vai vir aqui na página 54. Aqui, ó. 54. Tá? Epigrafia egípcia. Cartas de Amarna. Tá? E aqui ele vai estar dizendo, ó, Tel El Amarna é o nome moderno do antigo sítio Aquetaton. Tá? Lembrando também que aqui tem notas de rodapé fantásticas, maravilhosas também, tá? Depois chamado de Akhenaton,
instituiu Aquetaton, cadê? Amenhotep IV, tá? Foi ele que instituiu Aquetaton como a capital do Egito e sob ele e seus sucessores imediatos. Aí ele vai falando sobre, né, sobre esse rei Amenhotep IV, Amenhotep III, tá? Tudo isso você encontra aqui no índice de temas. Você escolhe o tema e vai na página que está indicando aqui, tá? E deixa eu pegar outro assunto aqui, interessante. Deixa eu voltar aqui. Pegar outro assunto interessante aqui. Tudo aqui é interessante, né? Você vai pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o tema. Fica mais fácil, né? Cadê? Testamento. Sobre a monarquia. Estudo histórico da monarquia. Página 206. Vamos lá para a página 206. Está aqui. Estudo histórico da monarquia. Desenvolvimentos e volteios. De Gary Knoppers, comentarista. Tá? Ele dá uma rápida introdução. Aí ele começa a falar da questão das fontes. Tá? E aqui embaixo, né, várias notas de rodapé. Aí ele vai comentando, trazendo a historicidade. Só ler algumas coisas aqui que é interessante você entender o que é isso, né? Aqui, ó, a questão das fontes. Vamos ler uma parte aqui para você entender. Aqui, ó. O escrutínio das histórias recentes da monarquia revela uma dependência maior da arqueologia e da epigrafia, e concomitantemente a menor dependência dos textos literários, né, bíblicos, como fonte. Né? Com certeza, a tentativa de relacionar achados arqueológicos e epigráficos com a história de Israel e de Judá também era uma característica integrante de tratamentos mais antigos. Tá? Mas se o apelo à arqueologia serviu para sustentar as histórias de Israel, que foram escritas basicamente de acordo com uma cronologia bíblica, agora há uma tendência de evitar totalmente recorrer aos textos bíblicos, uma vez que minha própria abordagem envolve dar relevante atenção ao testemunho dos textos bíblicos. Examino essa tendência em alguma extensão e defendo o uso de materiais literários para escrever a história. Vários fatores contribuem para o aumento da dependência da arqueologia e da epigrafia. Primeiro, uma quantidade sem precedentes de atividade arqueológica aconteceu em Israel e na Jordânia durante o último quarto de século. Por conseguinte, a formulação de uma nova história da monarquia envolve inevitavelmente fazer com que importantes dados arqueológicos e epigráficos passem a ter sentido. Segundo a aplicação de novas metodologias, como a nova arqueologia fornece percepção sem precedentes na vida da antiga Palestina, condições demográficas, étnicas, de moradia, socioeconômicas, de hábitos, de dieta e assim por diante. Uma vez que boa parte da história israelita foi escrita com referência à atividade de Yahvé e de importantes líderes humanos como reis, sacerdotes e profetas, novas abordagens antropológicas e arqueológicas fornecem uma imagem mais completa do passado que as anteriormente disponíveis.
Interessante o que ele fala aqui. Aí ele continua. Mas o aguçado interesse na evidência arqueológica é acompanhado de uma reavaliação da evidência bíblica. Ironicamente, essa reavaliação envolve junção de dois desenvolvimentos bem desvinculados. O aumento do estudo da Bíblia como literatura chama a atenção para as sofisticadas técnicas de composição empregadas pelos autores bíblicos. Isso é útil para se conseguir um melhor senso do que os antigos escritores israelitas reivindicavam, ou, tão importante quanto isso, não reivindicavam na composição de suas obras. Mas os estudos recentes, ao fazer isso, ressaltam que a história escrita é uma forma de literatura. Os livros de Samuel e Reis, e Crônicas, como exemplos da história antiga escrita, são testemunhos secundários para os... Aqui tem bastante notas de rodapé. São secundários para os eventos históricos. Muitos defensores da nova abordagem literária se abstêm de discutir a confiabilidade dos livros bíblicos que estudam. Na verdade, alguns são muito cuidadosos em distinguir sua obra da de reconstrução histórica. Não obstante, um efeito do foco nas histórias, como obras de arte, é distanciar essas narrativas dos eventos externos aos quais elas se referem. Um desenvolvimento muitíssimo desvinculado do surgimento da nova crítica literária é a crescente tendência dos círculos tradicionais de crítica da história de datar mais livros, ou parte deles, para eras exílicas e pós-exílicas, que trata também aqui da questão deuteromista, que entende que o Pentateuco foi escrito durante o período ali do cativeiro ou pós-cativeiro babilônico. Essa é a questão aí, deuteromista também, que ele vai tratar aqui. Três décadas atrás, muitos estudiosos interpretaram as unidades narrativas que isolaram em Samuel a narrativa da arca, a história da ascensão de Davi e a narrativa da sucessão como documentos que datam da época da monarquia unida. A narrativa da sucessão, em particular, é considerada como uma das primeiras grandes obras de história, um retrato criterioso e variado da política da corte escrita logo depois dos eventos que ela descreve, talvez durante o reinado de Salomão. Outros estudiosos vieram a questionar essa interpretação predominante, vendo essas narrativas como produtos da era pré-exílica posterior, do exílio ou até mesmo do período pós-exílico. Os tratamentos revisionistas foram questionados, mas o antigo consenso em relação à datação do material de Samuel não existe mais, que foi escrito ali no período de Salomão. Eles entendem que esses livros todos foram escritos pós-cativeiro babilônico. Então é uma data mais tardia, Ele vai trabalhando isso. Você vê que interessante, Aqui está outro tema importante, o debate sobre a monarquia unida. Ele vai continuar aqui. 3 décadas atrás, os estudiosos viam a monarquia unida como um dos períodos mais seguros para a reconstrução histórica. Hoje não é bem assim. Essa tese caiu por terra, Esse raro consenso no meio acadêmico era notável, embora houvesse calorosos debates sobre a era ancestral e a era mosaica. Praticamente todos os historiadores modernos escreveram histórias da antiga Israel que incluíam, se não começasse com ela, a monarquia de Davi e a de Salomão.
Mas essa quase unanimidade de opinião tem desaparecido. A questão não é apenas uma divergência de opinião entre os ditos maximalistas, que davam considerável crédito às descrições bíblicas da monarquia unida, e os ditos minimalistas, tá? As notas de rodapé. Minimalistas, né, que hesitavam muito mais em fazer isso. Agora há estudiosos que acham que todas as teorias tradicionais do Reino Unido são obsoletas. De acordo com os pensadores revisionistas, Saul, Davi e Salomão eram todos personagens ficcionais, não históricos. Isso é um absurdo, né? Mas é o consenso hoje. Na verdade, a própria monarquia unida é supostamente uma elaboração de escribas narrando a história durante os períodos persa ou helenístico, cultura grega, né? Há muitos motivos para a reavaliação acadêmica, mas 3 fatores parecem se destacar. Primeiro, novas literaturas da evidência material. Outra coisa, segundo, né? A reinterpretação de evidência literária pertinente e o efeito dos novos estudos socioeconômicos. Para aprender a força dos tratamentos revisionistas, será útil delinear o antigo consenso. Aí ele vai trabalhando, tá? Que tem que trazer uma resposta para isso, né? Como a ortodoxia responde essas objeções. Aí vai trabalhar isso também. Tá? Então é um livro acadêmico, né? Que trabalha mais a academia, não a teologia em si. Ele vai trazendo aí essas questões importantes sobre o período ali dos livros históricos, né? Aqui, as 2 antigas monarquias. Interessante. O impacto das campanhas assírias, que você vê muito nos livros históricos. A interpretação do exílio babilônico. Isso aqui é interessante também. Diz assim, ó. Apesar de os estudiosos modernos terem começado apenas recentemente a avaliar a importância do século VIII para lidar com o desenvolvimento formativo da história de Judá, eles são em geral consistentes em reconhecer a importância dos exílios babilônicos, né? Aí está aqui a data, após um período de recuperação gradual mais impressionante nas colinas de Judá, no deserto de Judá e no Negueb durante o século VII. A revolta motivada pelos babilônios criou uma nova crise em Judá, o fim do reinado davídico, a destruição do templo, a perda do meio de vida para o sacerdócio, a destruição de Jerusalém, a deportação de muitas pessoas e a morte de outras. Há surpreendente concordância quanto à causa do fim de Judá. Os historiadores retratam a liderança de Judá no último quarto de século de sua existência como massacrada pelos desenvolvimentos internacionais, quer por serem incapazes, quer por não estarem dispostos a fazer as escolhas difíceis que seriam melhores para os prospectos de longo prazo de seu povo. Mais especificamente, os estudiosos referem-se às mudanças geopolíticas resultantes da desintegração do Império Assírio, das mudanças inoportunas na política exterior, dos efeitos negativos do partidarismo em Judá, de como os últimos reis de Judá eram vulneráveis aos caprichos do Egito e da Babilônia, ou de como foram vítimas da alianças fracassadas e de como o Estado davídico foi absorvido no redemoinho dos assuntos internacionais. Interessante, né? Ele vai explicando. Tá muita coisa aqui que não dá para ler tudo, né?
que é a conclusão desse assunto maravilhoso, tá? Aí vem aqui, ó, exílio e pós-exílio, estudo histórico. Está no capítulo 9 já. Exílio e pós-exílio, estudo histórico. Tá? Fatores que levaram à renovação do interesse por esse assunto novamente. Né? Principais publicações sobre esse período. Tá? Mas está aqui várias obras, né? Nós não temos em português, infelizmente. E aqui as notas de rodapé. Só estudo sério e acadêmico. Lembrando que todos os teólogos aqui, tá, são ortodoxos, tá? Não são liberais. Abordagem e método. E assim sucessivamente. A condição constitucional de Judá. A condição constitucional de Judá. Tá? Aí ele vai trabalhando todas essas questões. Sobre o Pentateuco também, se vocês pegarem aqui, ó, tá? Cadê? Deixa eu pegar esse Pentateuco aqui. Página 116. Se vocês pegarem sobre o Pentateuco, tá? Essa visão deuteromista, né? Deuteromista explica que o livro não foi escrito por Moisés, tá? Isso é um mito. E eles falam que foi escrito por outras pessoas, os livros, no período pós-cativeiro babilônico, ou no cativeiro babilônico, tá? O Pentateuco. Ele começa, quem comenta aqui é o Gordon Wenham. Ele fala assim, ó, 3 décadas atrás, os estudos do Pentateuco pareciam ter chegado a um consenso confortável. A hipótese documental popularizada por J. Wellhausen em sua obra, que é o nome da obra, tá? Bem como seus numerosos comentários, passou a ser quase universalmente aceita entre a comunidade acadêmica. Desde que a hipótese documental foi defendida pela primeira vez, houve algumas objeções veementes a ela, mas por volta de 1970, elas foram esquecidas e todos aqueles que queriam ser considerados estudiosos sérios do Antigo Testamento tiveram de acreditar nos documentos J, E, D e P e nas datas atribuídas a eles por intermédio do consenso. Tá? Só que isso mudou radicalmente. Esse consenso vai mudar radicalmente com as novas descobertas, né? Continuando aqui, ó. Aí ele vai trabalhando. Aqui, ó. O que ele vai falar aqui. Os novos estudantes do estudo acadêmico do Antigo Testamento, reconhecidamente, podem ficar chocados com as discrepâncias entre, por exemplo, o relato bíblico de Moisés e os relatos críticos, mas os que foram educados no ceticismo de Wellhausen acham tranquilizadora a posição crítica de meados do século. Wellhausen escreveu: não obtemos nenhum conhecimento histórico dos patriarcas, mas só do tempo em que as histórias sobre eles surgiram no povo israelita. Essa era posterior é inconscientemente projetada aqui. Na respeitável antiguidade está refletida ali como uma miragem glorificada. Então, para ele é mito, né? A abordagem tradição história da escola de Alt, de um lado, e a abordagem arqueológica da escola de Albright, de outro lado, acabaram com o desconforto acadêmico em relação às implicações da hipótese documental. E por volta de 1960, concordava-se quase que universalmente que ela
era um dos resultados intrépidos da crítica moderna. Mas desde a década de 1970, o confortável consenso começou a se esfacelar. O princípio da análise da fonte é questionado. A incerteza quanto à datação das próprias fontes e dúvida em relação à validade dos suportes paralelos arqueológicos. Na década de 1980, o debate se intensificou e, conforme nos aproximamos do fim do milênio, não há sinal da questão sendo resolvida. De um lado, há os que argumentam que a fonte J, tradicionalmente considerada como principal fonte mais antiga, é tanto pós-deuteronômica quanto pós-exílica. De outro lado, estão os que negam a existência de J e E, propondo em vez delas uma difundida camada deuteronômica, né? De Gênesis a Deuteronômio. O que é isso? Que os livros de Gênesis, o Pentateuco, foi escrito no período pós-cativeiro, tá? Muitos séculos depois, e não por Moisés, tá? É isso que, resumindo, é isso. Tá? Enquanto Note negava que qualquer escrita deuteronômica pudesse ser discernida em Gênesis e Números, né? De modo geral, aqueles que adotam essas abordagens também são bem céticos quanto ao valor dos paralelos arqueológicos para a Bíblia e tendem a sustentar que o Pentateuco é ficcional, inexistente, né? É uma ficção. Outros estudiosos, indo a uma direção totalmente diferente, argumentam que a fonte sacerdotal, tradicionalmente considerada a fonte mais recente, pode vir do início do período monárquico, com elementos do período dos juízes. Outros sugerem que tanto a fonte J quanto a deuteronômica podem ser mais recentes do que a crítica convencional sugere. Não mais diz respeito apenas às diferentes versões da hipótese documental que encontram seus defensores, mas como no início do século XIX, tanto a hipótese fragmentária quanto a suplementar são sustentadas. Outros preferem desistir de tentar estabelecer a origem do texto e, em vez disso, concentram-se na forma e sentido finais dele. Não há, desse modo, consenso entre os que escrevem de maneira mais prolífica sobre o Pentateuco hoje em dia. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Sem dúvida, ainda existe uma maioria firme e silenciosa daqueles que cresceram com a hipótese documental tradicional e que não se sentem inclinados a descartá-la. E, em vista da falta de uma hipótese alternativa de consenso, há uma certa justificação na política de esperar para ver né, o que vai dar isso aí. Então, hoje, no meio acadêmico, né, a questão sobre o Pentateuco não está resolvida. Não está resolvida. Tá? Ali nas academias. Entre nós, cristãos, que somos ortodoxos, tá? Que temos a teologia, uma teologia ortodoxa, para nós isso aí é assunto resolvido. Foi Moisés que escreveu o Pentateuco, tá? Uma data muito antes, né? Que o exílio do povo de Israel houve. Inclusive, eles descartam também que não houve exílio nenhum, tá? Isso é muito mito, que os escritores escreveram para dar uma credibilidade, uma autenticidade ao povo de Israel. As conquistas ali em Josué é muito exagerada nos livros históricos, tá? Tudo isso para dar uma ênfase ao Deus de Israel, a Yahvé e ao povo de Deus, tá? Então eles desmentem muita coisa, tá? É isso que faz a teologia liberal. Claro que tem muita coisa que é verdade que eles falam, mas os caras são céticos, não creem em nada. Nada. Então esse livro vai trazer muita informação para você. Faces do Antigo Testamento. Um exame das pesquisas mais recentes. Se vocês gostaram de mais uma dica aqui no canal, deixe nos seus comentários. Comente criticando, elogiando, tá? Aqui é um canal democrático.
Pode ficar em paz que eu não vou excluir seu comentário, que tem gente que quando é criticado, exclui o comentário. Não. Você pode criticar também. Dar dicas, dar ideias, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho, né, para receber todas as notificações. E mais uma vez aqui reitero, deixe o seu joinha, deixe o seu like, não esqueça, tá? Para o YouTube vai entender que o vídeo é importante e vai divulgar nas principais plataformas, ok? Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção e pela sua disponibilidade. Deus vos abençoe. Até os próximos vídeos.